Bom dia, 11 horas, última aula do dia, tô quase sextando. Bom dia, mais um dia sem a Marcela pentear o cabelo. Divando, hein? Vocês estão aqui comigo. Tudo bom, Lucas? Sim. Ai, Lucas, tô cansada, hein? Hoje eu tô. Hoje eu vou começar diferente, tá? Hoje vocês vão colocando presença aí. Nós vamos Bom dia. ligar as câmeras. Matheus, bom dia. O mais alegre dos meus alunos. Sempre tem um bom dia radiante. Tem que ser alegre, professor, nesse período. Tem que ser feliz, meu filho. Tem que tirar força de qualquer lugar para ser feliz. Queridos, hoje, dia 7/8, tem quase 150 dias que eu não vejo vocês. Aí eu pensei assim, meu Deus, tem quase 150 dias que eu não vejo meus meninos, né? E eu tô com uma saudade surreal de vocês, mas na verdade eu tô com uma saudade diferente. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho 38 anos de idade e tem 35 que eu tô dentro da escola, porque eu comecei a estudar com 3 anos e eu não saí da escola até hoje, né? Me colocaram na escola, na creche com 3 anos e eu tô até hoje dentro da escola. Vai fazer 19 anos que eu dou aula e eu nunca fiquei tanto tempo longe das pessoas como eu estou agora. E aí me bateu uma saudade tão grande de vocês, assim, uma saudade mesmo, uma saudade diferente. Aí eu estava conversando com um amigo meu semana passada e aí ele falou assim, mas a gente tem que ser forte, né? Aquelas coisas que as pessoas falam que a gente tem que ser. Ah, você tem que ser. E eu via isso a vida toda. E eu passei muitas coisas na minha vida dentro de sala de aula, sempre compartilhava com os meus alunos, né? Quando eu perdi alguém, quando eu tinha algum problema, quando eu estava sofrendo alguma coisa, as minhas opiniões sobre determinadas coisas que aconteciam no mundo. Eu sempre gostei de conversar isso com os meus alunos. Só que eu fui professora de vocês menos de 2 meses, né? Então a gente não conseguiu se aproximar da forma como eu gostaria que fosse. Então, dar aula para vocês aqui é um pouco diferente de dar aula para o segundo ano, para o terceiro, por exemplo, que são meus alunos desde sempre. Do pré, que tem menina que eu dou aula há 5 anos. Isso não quer dizer que eu não sinta saudade, porque vocês foram muito receptivos, vocês foram muito queridos comigo, foram muito educados, foram muito singelos comigo. E eu descobri, analisando Acabaram de assim, me ligar da África do Sul. hã? Acabaram de me ligar da África do Sul. Fala sério, hein? E eu nesse momento, eu pensei assim, que às vezes o que me segurou forte frente a todas as coisas que acontecem na vida da gente, assim, era justamente o fato de ir para a escola e chegar na escola e ver a juventude, a alegria de vocês. Então, é como se a juventude, a alegria de vocês, fosse uma âncora para os professores. Porque eu tenho certeza que eu estou falando isso aqui agora, mas vários professores estão sentindo a mesma coisa, que é um buraco, um vazio. Esse buraco, esse vazio, a língua portuguesa dá o nome de saudade. E vocês sabem que saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa, né? Então eu trouxe um poema para abrir a aula de hoje, para falar um pouquinho sobre isso com vocês, tá bom? Vamos ver se passa. Hoje parei para pensar um pouquinho na saudade,
porque ela me bateu forte, me deu um tapa tão grande na cara, me fez senti-la de uma forma tão presente que fiquei com saudade até do que ainda tenho e do que ainda nunca tive. Eu acho que não há qualquer sentimento que se assemelhe à saudade. Ela é tão chata, tão dolorosa, que outros idiomas nem se atrevem a tê-la em seu vocabulário. Não querem nem traduzi-la. Sentir saudade é um misto de o que poderia ter sido com o que nunca vai acontecer. Ela, a amargura, nos faz querer transportar para outra dimensão, outro tempo. Aliás, por falar nisso, uma máquina do tempo seria muito bem-vinda. Já pensou? Você sentir saudade de alguma coisa ou de alguém, aí você entra numa máquina e num instante você está lá, matando essa saudade. O problema é que nem sempre o que ou de quem sentimos falta sente o mesmo por nós. E é aí que ela dói mais ainda. Sabendo que não há nada o que possamos fazer, temos apenas que aceitar com a falsa conformidade de que o tempo cura tudo. O tempo é o senhor de todos os males e com ele a saudade também vai passar. Mas ela, a saudade, talvez seja um dos poucos sentimentos que aumentam com o passar do tempo e, ao contrário do vinho, ela fica cada vez pior. Quanta saudade você sente hoje de quem você deixou ir embora por orgulho? Quanta? Pela simples falta de dizer, espera um pouco, não vá, eu preciso de você. E este mesmo orgulho é responsável por sentirmos saudade de quantas pessoas? Às vezes eles estão a um palmo de distância, mas a nossa vaidade não nos deixa dizer o quanto são importantes. Aliás, sabemos nós o quanto somos importantes para um outro alguém? Sabemos? O tanto de tempo que passamos pela cabeça de uma pessoa que nos queria mais perto. Às vezes, nem imaginamos o quanto somos essenciais para a vida do outro. Você já imaginou que quando você está assistindo TV ou fazendo alguma coisa banal, alguém daria tudo para ter você do lado? Neste exato momento, pode ter alguém suplicando para Deus um abraço seu, uma chance de sentir o seu cheiro, o seu calor, ouvir a sua voz, ou simplesmente ver o seu sorriso. É estranho pensar que possamos ser a saudade de alguém e que temos o remédio para acalmar um coração alheio. Seria tão fácil se tivéssemos essa lista impressa em nossas mãos. Uma lista de pessoas que nos querem perto e assim poderíamos saber exatamente a quem procurar. O problema é que essa lista não existe e aí as coisas começam a ficar muito complicadas. Sabemos que somos remédio, mas não sabemos para quem. Assim como muitos não sabem que são o nosso remédio, porque eles também não têm uma lista onde está lá escrito o nosso nomezinho. Eles também não fazem ideia de que são a calma que nós tanto procuramos. Infelizmente, há saudades que vão nos acompanhar até a morte, mas há saudades que podem ser curadas como num passe de mágica. Então, que tal deixar a vaidade e o orgulho de lado e nos incluirmos na lista de alguém? Ligar para matar a saudade, mostrar o quanto sentimos a falta e valorizar a quem amamos. Amar não é pecado. Demonstrar amor não é fraqueza. Somos fracos quando deixamos a saudade nos corroer por medo de dizer que amamos. Eu achei esse poema genial, assim,
porque ele fala da saudade em vários sentidos, até da saudade daquilo que a gente não viveu. Como eu fui professora de vocês menos de 2 meses, eu sinto saudade do que eu não vivi com vocês. É estranho isso, né? Estou vendo muito. Oi, Ana. Ai, desculpa, professora. Tava ligada aqui. A gente sente saudade de várias coisas, né? E como professora, eu acho que eu sinto saudade mesmo do barulho, da presença, do cotidiano, né? Que está fazendo muita falta. E quando eu penso o porquê de tudo isso que está acontecendo, o porquê que a gente é proibido de abraçar, o porquê que a gente é proibido de ir para a escola, o porquê que a gente é proibido de estar do lado de quem a gente gosta, eu imagino que existe um propósito, sabe? E o propósito é a gente olhar para o tempo de outra forma. Antes da Revolução Industrial acontecer, a vida das pessoas eram regidas pelo sol, pela lua, né? Elas acordavam com o sol e elas dormiam quando o sol se punha. Então, o almoço era mais longo, o café da manhã era mais longo, as pessoas dormiam mais tempo, as conversas também eram longas porque não tinha TV, não tinha som, não tinha nada disso que a gente tem hoje, né? E eu acredito que essa saudade que veio agora, assim, que tem me provocado muita coisa, é uma saudade de quem acha que está com dívida com o tempo, sabe? A gente fica tão preocupado em terminar capítulos de apostila, correr com conteúdo, ter que explicar porque alguém vai te cobrar, e às vezes não dá tempo de você dar um abraço no aluno que naquele dia não está legal, que naquele dia tudo que queria talvez seria o seu abraço, ou que teve uma briga com o pai, ou que teve um desentendimento com o irmão, ou simplesmente porque está triste, porque está com autoestima baixa, ou está se sentindo insuficiente, sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu quis trazer esse poema para vocês, para dizer que hoje, graças a Deus, existem tecnologias que podem nos deixar mais próximos. E se você, por algum acaso, sentir saudade de alguém, não tenha vergonha de sentir saudade dessa pessoa. Mesmo que você ache que não existe mais nada entre você e ela, nem amizade, nem amor, nem nada, não tenha vergonha de dizer que sente saudade, nem de procurar, sabe? Eu sinto muita saudade de vocês. Eu sinto saudade, eu estou na sala de vocês aqui. Eu sinto saudade do barulho, eu sinto saudade das gargalhadas, eu sinto saudade do deboche. Eu sinto muita saudade dos alunos do Cristo Rei e do Modenese também. Eu sei que os do Modenese precisam muito mais de mim, porque enquanto vocês vêm buscar apostilas, eles vão buscar cesta básica. Então, isso me dói de alguma forma, sabe? Então, eu tô numa fase meio assim que tudo que eu queria é que acabasse logo. Mas como não vai acabar agora, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. Eu queria deixar essa mensagem para vocês na sexta-feira, né? E pedir para que de alguma forma, naquilo que você acredita, naquilo que você acredita, né? Cada um acredita numa coisa, cada um tem sua religião e acredita em alguma coisa, que a gente possa estar unido nesse momento, vibrando amor, paz e principalmente consciência aos nossos líderes, para que eles possam agir de forma mais concreta, para impedir que a gente continue sofrendo. É muito triste ver pessoas da sua família virar números, sabe? É muito triste isso. Então, em 20 dias eu perdi 2 pessoas e isso tem me provocado
eu parei até de assistir TV, né? Porque quando eu vejo que não aparecem nomes, que aparecem números, me dói, porque essas pessoas não eram números para mim. E eu queria que fosse diferente. É isso. Vamos começar nossa aula falando de povos ameríndios, que começamos na aula passada, mas o Zoom estava revoltado. Aí eu tive um papo sério com o Zoom. Eu falei assim, Zoom, se você continuar revoltando comigo, eu vou dar... Peraí, doida. Eu vou ficar estressada com você. Aí ele resolveu que ele vai funcionar comigo. Hoje ele funcionou comigo em todas as aulas, hein, gente? Vamos lá. Bom, página 30, capítulo 14, nós vamos começar a falar de etnocentrismo e de como era o continente americano antes da chegada dos europeus, né? Então, quando nós falamos de etnocentrismo, nós falamos do olhar de outra civilização sobre a nossa, de forma inferiorizada. Então, o europeu, com seu olhar eurocêntrico, ao chegar aqui, visualizou um povo inferior a ele, sendo que esse povo estava vivendo outro momento histórico em suas condições. Mas aqui nós tínhamos civilizações muito bem organizadas. Na aula passada, nós falamos das possibilidades da chegada desses homens aqui, né? A mais aceita é a do Estreito de Bering, que é essa aqui que está no mapa para vocês, né? Que seria uma ponte que durante a era glacial que se formou aqui, unindo o Alasca, aqui essa parte da Ásia, permitindo com que o homem atravessasse para o continente americano, aqui para o norte do continente americano. Essa é a visão mais aceita. Contudo, a Nied Guidon, que é aquele personagem que eu apresentei para vocês nas nossas primeiras aulas, lá no início do ano, ela acredita que isso aconteceu antes e que os primeiros povos teriam atravessado aqui pelo Oceano Pacífico através de balsas. Bom, da forma como eles chegaram, nesse momento não nos interessa muito. O que nos interessa é saber que aqui foram formadas civilizações, né? Todo o continente americano teve presença de homens nesse período, né? Só que aqui eu vou pontuar para vocês as civilizações que foram formadas. Existiam tribos, grupos, comunidades e civilizações, né? Qual que é a diferença? As civilizações, elas dividem características comuns e têm organizações específicas, como, por exemplo, ao desenvolvimento de uma religião, ao desenvolvimento de uma economia, de uma arquitetura, a divisão de classe social, entendeu? Então, nós vamos estudar especificamente nesse capítulo os astecas, os maias e os incas. Os astecas viveram nessa região aqui ao sul do México, nessa parte em vermelho, e os maias viveram na península de Yucatán, que é esse pedacinho de terra aqui. Península é essa partezinha aqui que está presa ao continente e cercada por 3 lados aqui de água. Já os incas ocuparam toda a Cordilheira dos Andes. A maior parte do povo inca viveu na região onde hoje é o Peru. Como existem muitos detalhes nessas civilizações, no final eu vou fechar com um quadro explicando a diferença fundamental entre eles. O importante é vocês saberem que existia uma organização política, econômica e social, existia comércio, arquitetura, cerimônias, esportes, rituais e, apesar da distância entre elas, os maias e os astecas estavam mais próximos, né? Mas os incas estavam na América do Sul, existiam coisas muito comuns dentre essas civilizações.
Ao mesmo tempo em que essas civilizações foram desenvolvidas, aqui no nosso território existiam inúmeros grupos indígenas, tá? Ameríndios, né, que nós devemos chamar, que se organizavam em condição tribal, diferente da condição em que os maias, os astecas e os incas se organizavam, ok? Não existia na condição tribal, por exemplo, a questão do comércio. Existia, sim, hierarquia, que é o fato de existir um cacique, um pajé, essas coisas existiam, tá? Mas não na relação de poder que existia dentro de um império. Quando nós falamos de civilização, a organização é totalmente diferente, tá? Então, como que nós sabemos o que vamos falar agora? Né? Muitas coisas do que nós sabemos, o que vamos falar agora, são coisas que construímos em cima do patrimônio material e do patrimônio imaterial. Nós falamos disso lá no início do ano, né? Patrimônio material é aquele que eu posso pegar e analisar. Então, nós temos restos de túmulos, construções, artesanatos, pinturas rupestres, que comprovam a existência desses povos ameríndios nas regiões que eu apontei para vocês, ok? E nós também temos o patrimônio imaterial. O que seria o patrimônio imaterial? O testemunho oral, tanto dos descendentes desses povos, quanto das cartas romantizadas, né, que os espanhóis escreveram quando aqui chegaram. Então, nós precisamos, quando eu falo nós, eu estou falando dos historiadores, né? Os historiadores precisam ter muito cuidado ao analisar esses artefatos e esses depoimentos, o patrimônio material e o patrimônio imaterial, para não ser influenciado por aquilo que aconteceu depois da chegada dos europeus aqui, ok? Então, acredita-se que os primeiros povos chegaram aqui há cerca de 12.000 anos atrás, ok? Então, não que essas civilizações foram formadas há 12.000 anos, ok? Esses povos chegaram aqui, acredita-se, é uma possibilidade, a história não está congelada, nós já falamos sobre isso, há 12.000 anos atrás. O primeiro povo que nós vamos estudar é o povo asteca. Eu vou voltar no mapa para que você aqui reconheça o território deles, tá vendo? É o sul do território mexicano. Um povo muito próximo, né? Uma civilização muito próxima à civilização maia. Tá? Então, a localização é o atual Vale do México, pegava algumas regiões das ilhas ocidentais e do lago do Texcoco. A capital, existia uma capital essa que assustou os espanhóis quando chegaram aqui, porque ela era extremamente organizada, ruas largas, construções altíssimas, praças, templos, tá? E o nome dessa capital era Tenochtitlan. Essa imagem à sua direita seria o desenho dessa capital. Os primeiros europeus a chegarem a Tenochtitlan, a chegarem ao Império Azteca, chegaram em 1521. Lembrando que a primeira viagem espanhola para cá foi em 1492. Então, teve uma distância considerável, né, entre a chegada de Cristóvão Colombo aqui e a chegada de Cortés para colonizar este lugar, ok? Existia entre os astecas uma hierarquia social. Todas as civilizações que nós estudamos até agora tinham uma pirâmide social. Essa pirâmide social começava com o quê? Com aquele que tinha o maior poder aquisitivo ou maior poder político. A mesma coisa é aqui, tá bom, queridos? No topo da pirâmide estava o imperador, portanto, era um império, uma monarquia. Depois vinham os nobres, os militares, os comerciantes, os artesãos, os agricultores, os soldados e os escravos. Sim, existia escravidão nas civilizações ameríndias antes da chegada dos europeus. Como que funcionava esse sistema de escravidão? Através de
conquista. O meu povo lutou contra o seu povo perdeu, eu escolheria entre os perdedores aqueles que prestariam serviço a mim. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Então, vamos lá. Os astecas também desenvolveram um esporte, que é o Tlachtli. Eu tenho uma dificuldade danada de falar isso. Que era um jogo com uma bola, mas eles não podiam chutar essa bola, tá? O gol, entre aspas, que ficava num buraco, tipo uma cesta de basquete, tinha que ser feito com a cabeça. Eles podiam usar várias partes do corpo, menos as mãos e os pés, tá? Desenvolveram vários tipos de remédio e estudavam muito astrologia, estudavam muito a medicina medicinal. E todo o tratamento que eles faziam era através disso. Olha que interessante. Eles faziam remédio com gorduras de animal. Todas as vezes que eu leio isso, eu lembro muito da minha avó e da minha mãe quando eu era criança. Porque eu tinha bronquite, né? E eu vivia com o nariz entupido. E a minha mãe, sabe o que minha mãe fazia, gente? Minha mãe matava a galinha caipira, tirava a banha da galinha caipira e guardava num pote. Aí toda vez que eu tinha crise, que eu tinha falta de ar, ela pegava um conta-gota, ia lá no pote de gordura de galinha caipira e enfiava no meu nariz, obrigava eu respirar que é trem para poder desentupir. E tinha que ser morno também, não podia ser natural, não. Ela jogava que é trem morno dentro do meu nariz para poder desentupir. Heranças indígenas, né? Ou melhor, ameríndias, né? Nós temos várias, vocês lembrarão de várias no decorrer dos estudos. O próximo povo que nós vamos falar é o povo Inca. É um povo especial no coração da professora Marcela. Eu tenho um grande sonho na minha vida, que é conhecer Cusco, que é conhecer Machu Picchu. E o corona me tirou esse sonho, porque eu ia passar Corpus Christi lá, né? Eu e Tiago tínhamos combinado de fazer essa viagem, estava tudo certo, tudo pago. Tudo certo. Ai, gente, vocês não têm noção do quanto que eu sofri por não ter ido, né? Porque eu escalei 25 coisas para fazer antes dos 40 anos, mas eu não pude conhecer Machu Picchu esse ano, mas quem sabe ano que vem, né? Por que eu gosto tanto dos Incas? Porque eu acho que os Incas, eles têm um pouco de Egito, sim. Existe um mistério, um clima, uma coisa diferente quando a gente estuda os Incas. É uma coisa espiritual, sei lá, é um lugar que atrai. Eu não sei se ele atrai porque existe tanto mistério. Porque eles vivem lá na montanha. Os egípcios no meio do deserto, eles lá em cima. Deve ser massa ir lá em Machu Picchu a mais de 6.000 metros de altura, quase. Você sabe que o meu sonho é dormir lá e não pode, né? Aí eu falei assim com o Tiago, na hora que a excursão sair, a gente foge, se esconde num buraco daquele para poder ver o céu lá de noite, que deve ser a coisa mais linda do mundo. A mais de 4.000 metros de altura. Imagina uma lua cheia no lugar desse, gente. Imagina uma lua cheia em Machu Picchu de madrugada. Eu choro até o dia amanhecer, porque a Marcela é chorona. Vamos lá. Bom, eu acho que pelo fato da gente não... Aqui. Oi? Eles olham para cima, olham a montanha, bom aqui. Bora fazer. Olha só, o fato de ninguém saber ao certo como eles conseguiram construir essa cidade, esse lugar, essa questão toda... E toda essa mística, né? Esses rituais. Você sabe que você pode comprar o pacote de viagem para você ir com um indígena e ele te mostrar os rituais lá, né? É o que é mais genial. Pena que é o pacote mais caro. Marcela não tem condição, porque Marcela é operária. Mas assim, meu sonho, gente. Meu sonho, o sonho da minha vida ir a Machu Picchu. Eles tinham duas cidades, né? Cusco, que é uma cidade que existe até hoje, Machu Picchu existe até hoje, mas Machu Picchu não é uma cidade, é um patrimônio. As pessoas não moram lá, elas têm hora para entrar e hora para sair,
Ninguém pode morar lá. Cusco já é uma cidade turística extremamente movimentada. Como todas as outras civilizações que nós estudamos, ela também tinha uma hierarquia, ok? Começava também com o imperador, seus sacerdotes e militares, sendo que esse imperador era visto como um deus, tá? E era chamado, inclusive, de Inca. Artesãos, camponeses, curandeiros, soldados e funcionários públicos. Eles não escravizavam. Olha que legal, gente. Dentro da sociedade tinha uma parte só para os curandeiros, o que mostra que o politeísmo era uma coisa muito forte na vida deles, né? Tinha os sacerdotes, mas tinha os curandeiros, ou seja, aquelas pessoas que tinham uma proximidade com a natureza, os bruxos deles, né? Que tinham a proximidade com a natureza e que curavam as pessoas com esses elementos da natureza. Aí eu fico mais atraída ainda, me dá mais vontade de ir. Na agricultura, eles criaram um sistema específico para a produção. Por quê? Olha lá, Cordilheira dos Andes. O que é uma cordilheira? É uma cadeia de montanhas. Né? Como é que planta ali, amizade? É difícil de plantar, né? Então, o que eles fizeram? Eles criaram um sistema de plantio diferente, onde eles criaram terraços, que são espécies... Meio que degraus, meio que esses degraus aí. São espécies de degraus mais largos. Não são estreitos, eles são mais largos, que aí permite a plantação. Outra coisa que eu acho genial é que, além de permitir que a plantação ocorresse ali, quando a água descia da cordilheira, quando a água descia da montanha, ela ia parando. Ela não desce direto, correto? Então, a irrigação era completa. Não é demais? Ah, eu adoro. Existe um lugar lá que estava no pacote da gente chamado Vale Sagrado, que é um lugar que é plano, né? Que é um buraco, é um vale, fica no meio das cordilheiras, onde eles plantam e para eles é muito sagrado, porque é um dos poucos lugares planos para plantar. Ai, meu Deus, eu tenho que ir, hein? Vamos fazer uma vaquinha online. Marcela vai para Machu Picchu. Vamos lá. Organização do Estado. Como vocês perceberam, não existiam escravos, mas existiam servos. Qual que é a diferença? O escravo é uma propriedade. O servo, ele presta serviço ao Estado. Então, como que eles se organizavam? Existia a mita. Durante um certo tempo, o servo trabalhava para esse Estado. Ele tinha obrigação de trabalhar nas terras do Estado, proporcional à produção referente ao imperador e aos sacerdotes. Então, esses servos trabalhavam até colher comida o suficiente para armazenar e sustentar o imperador e os sacerdotes. Entenderam? Eles também criaram um sistema de contagem, de organização e estatística chamada Quipu. Eu não sei se vocês são da geração do Quipu. Vocês lembram do Quipu quando vocês eram crianças, assim, na escola? Alguém lembra de estudar matemática com Quipu? Era um monte de madeirinha assim, que aí a pessoa ia colocando a bolinha para estudar. Para estudar milhar, dezena, centena. Acho que eu lembro disso. Unidade. Pois é, era dessa forma que eles registravam as coisas. Muita gente estudou com que. Eu acho que se a gente procurar aqui no Cristo Rei, tem. Tem sim, em todo lugar tem. Até a Helena tinha isso. E Helena eu me lembro disso. Quê? Eu me lembro disso. Você lembra com certeza que sua mãe é professora? Qual filho de professor? Ela vai me matar, inclusive. Qual filho de professor não lembra desses negócios, gente? Todo mundo lembra. E agora nós vamos para os últimos, né? Que são os maias. Deixa eu ver a hora. A hora hoje está passando voando. Vamos lá.
Os maias ficam ali na península de Yucatán, né? Nós já falamos o que é uma península, né? Atualmente é a região da Guatemala, de Honduras ali, e tinham suas principais cidades, com nomes lindos e muito fáceis de se falar, né? Chichen Itza, Mayapán, Palenque e Tikal. Eram as principais cidades lá do povo maia. Esse povo maia também muito misterioso, né? Vocês sabem que o povo maia com esse calendário quase que endoida a gente. Você sabia que foram descobertos outros calendários? E dia 3 de agosto agora, esse que passou, 3 de agosto de 2020, não estava nesse calendário. Vocês leram sobre isso? Não. É como se a vida, no dia 3 de agosto, tivesse zerado para eles. Muito louco, né? Aí eu vi uma astróloga falando assim, que a partir desse 3 de agosto, a gente poderia mudar a nossa vida para sempre. Porque é como se estivesse zerando ali as coisas. Eu adoro estudar essas coisas. Eu acho fantástico. Os maias foram fantásticos também, né? Bom, existia uma nobreza, sacerdotes, artesãos, trabalhadores livres. Eram cidades também muito organizadas. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Tanto os maias quanto os incas e os astecas produziam as suas obras arquitetônicas com pedras, então nós conseguimos visitá-las, né? Na ciência, eles se destacavam pelo conhecimento com a astronomia, por isso, né? Tantos mistérios com os calendários, previam eclipses, fases de Vênus e conseguiam elaborar calendários. Sobre os calendários, vocês já leram, já ouviram falar muita coisa, né, dessas civilizações. Vamos agora para o que eu considero mais importante. Tira o print da tela, por favor, para guardar isso aqui que vai ficar mais fácil de estudar, ok? Bom, eu coloquei essa telinha aí com a tabela dividida em 3 partes, para que vocês entendam um pouco da diferença, as semelhanças e as diferenças, né? Todos eles eram politeístas, todos eles tinham governo, mas a forma de governo não era igual. Os maias, que foram os últimos que nós estudamos, foram os únicos que não tiveram poder centralizado. Então, vamos lá. Em termos de poder, os astecas eram uma monarquia teocrática, ou seja, o rei era um representante dos deuses e também era um representante militar. A capital era Tenochtitlan, ok? Os incas exerciam uma monarquia teocrática. O rei era considerado um deus também, deus inca, cuja capital era Cusco. Já os maias tinham cidades-estados, ou seja, cidades independentes entre si. Cada cidade dessa tinha um líder, que também usufruía do poder teocrático. Palenque, eu vou voltar aqui, olha lá as cidades. Cidades-estados independentes, Chichen Itza, Mayapán, Palenque e Tikal. Eram cidades-estados maias que tinham seus líderes, cada uma tinha o seu líder, e esse líder também exercia um poder religioso, ok? Na agricultura, os astecas desenvolviam as chinampas e o cacau. Cacau esse que fascinou, enlouqueceu os europeus, e para eles era uma moeda, ok? Os incas desenvolveram a agricultura também através dos terraços, domesticaram a ilhama. Nós só temos 2 animais de tração originais do nosso continente, a ilhama e a opaca, tá? Os incas domesticaram a ilhama. E o produto que eles mais produziam era milho, tá? Dentro
do Peru, que é o lugar onde tem a maior concentração de herdeiros, né, de descendentes incas, existem mais de 200 tipos diferentes de milho, ok? E os maias também desenvolveram a agricultura e também desenvolveram o comércio. A sociedade era hierarquizada e desigual em todos os grupos que nós estudamos, tá? Eram politeístas, sendo que os astecas praticavam sacrifícios humanos. Vou falar sobre isso agora. Os sacrifícios humanos praticados pelos astecas era fruto do desconhecimento que eles tinham em relação à natureza. Então, todas as vezes que eles sentiam medo, por exemplo, raios, trovões, chuvas intermitentes, secas, eles sacrificavam pessoas para esses deuses para serem recompensados, tá? A mesma coisa acontecia com os incas. Os maias já não existe resquícios de que eles faziam isso. Ok? Acabamos. Alguma dúvida, fofinhos da tia Marcela? Não acabamos. Não acabamos, meu Deus, que hora, socorro. Eu tenho 5 minutos, não acabamos. Esses dois caras aí. Marcela, que lindo tudo isso, né? Eles organizaram coisas maravilhosas. Como que isso tudo... Agora chegou a colonização espanhola. Agora chegou o imperialismo espanhol para acabar com tudo. Agora que era o pacifismo. Agora é genocídio. Eu tava falando tão feliz das coisas boas, né? E agora eu vou ter que falar das coisas ruins. Para fechar, eu preciso dizer para vocês como que essas civilizações foram exterminadas, né? No início do capítulo de vocês, aparece uma senhora inca tecendo. Ela é herdeira desse legado, né? Mas como que a maior parte da população americana que vivia no estado, nas regiões exploradas pelos espanhóis, foram exterminadas? Por 2 motivos, basicamente. Aliás, o genocídio e as doenças. Não, por 3, né? Primeiro, porque eles tinham um rei, filho da mãe, que mandaram esses 2 monstros para cá. Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Hernán Cortés, que é o que está à sua direita, foi o responsável pelo extermínio dos maias e dos astecas. Ele usou várias táticas, tá? Colocou grupos ameríndios um contra os outros, espalhou doenças entre eles e usou armas de fogo, tá? Coisas que nós não tínhamos conhecimento. Mas primeiro ele fingiu ser bonzinho. Olha a imagem, como é que ele tá fofinho, né? Já o Francisco Pizarro, ele foi o responsável pelo extermínio do povo inca na região da Cordilheira dos Andes. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente, no processo de colonização, ok? Eu só queria apresentar esses 2 camaradas aí para vocês, para que vocês entendessem como é que aquela coisa bonita que a gente trabalhou até aqui acabou, né? Foi por conta de doença, foi por conta de maldade, de armas de fogo, né? Que provocou um genocídio. Genocídio, para quem não sabe, é morte em grande quantidade. Ok? Bom final de semana para vocês. Saudades. Lembrem de uma coisa quando tiver com saudade. Tempo não é dinheiro. Tempo é aquilo que você tem que dedicar às pessoas que você ama para que a saudade nunca doa. Tá bom? Beijinhos. Fiquem com Deus. Belas palavras.